Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas a China acabou criando uma das maiores bolhas imobiliárias que a gente já viu neste planeta. E pode ser que ela esteja muito próxima de explodir. Agora pra você pode estar se perguntando, e eu com isso? E o Kiko? Tô nem aí, a China não vai afetar o Brasil, mas meu caro amigo, você está muito errado nesse ponto, porque uma das maiores empresas do nosso Ibovespa, do nosso índice de ações, é a Vale. E o que a Vale faz? A Vale é uma das maiores exportadoras de ferro desse país. E quem é um dos maiores consumidores de ferro desse país? É a China. A China é um dos maiores compradores de ferro da Vale. Para que a China usa esse ferro? Bom, aqui a Zé Invest pensou em investir, pensou em mim. E hoje eu vou falar com vocês um assunto extremamente polêmico, que é o possível estouro da bolha imobiliária chinesa. Eu não sei se vocês estão prestando atenção nas notícias, mas normalmente isso aparece um pouquinho aqui, outro lá, em cantos bem escuros da internet. E normalmente o grande país socialista tenta apagar esses rastros com uma vassoura muito potente, jogando isso nos cantos ainda mais obscuros da internet. Veja, meu caro, isso é um problema sério para o Brasil, porque o Brasil é um dos maiores parceiros comerciais da China. E se a China entrar em uma crise, a gente talvez vá junto. Especialmente agora que a gente está perto de época de eleições. E isso pode mudar e muito o futuro desse nosso querido país. Agora, como foi que essa bolha se formou? Né? Vou tentar explicar para vocês um pouco da história do crescimento da China e como se deu a criação desse mercado tão especulativo chinês. Bora lá. A China é um país socialista, certo? Começou assim. E aí tem suas zonas capitalistas. E o que foi que começaram a fazer? Começaram a construir prédios. Simples assim. Muitos prédios. E aí o que faziam as empresas que construíam prédios? Elas vendiam esses prédios para pessoas como uma forma de investimento. É uma das maiores formas de se investir na China, pelo menos entre os chineses que eles entendem, é investir em imóveis. E o que acontece é o seguinte, as empresas vendiam imóvel muitas vezes sem nem ter sequer colocado um único tijolo na área que eles compraram para construir aquele imóvel. E veja, eles vendiam um imóvel que não tinha sido construído, pegavam esse dinheiro da venda desse imóvel, compravam mais outro terreno, vendiam esse terreno também como sendo um imóvel e aí continuava esse ciclo. O que levou a uma criação de dívida extremamente gigantesca que fez uma empresa como a Evergrande, que era uma das 3 maiores construtoras da China, chegar a quebrar, né? A dar o calote em várias de suas dívidas. A China, por si só, é um país que tem uma economia diferenciada de todos os outros. Eles têm um ecossistema único. E isso é interessante porque aqui há um perigo de talvez a bolha não estoure, porque eles, diferente dos americanos, perceberam antes o que estava acontecendo. E como uma forma de controle, eles começaram a diminuir a alavancagem dessas empresas. Mas o que é essa alavancagem? A alavancagem é exatamente isso. As empresas de construtoras estavam vendendo o que elas não tinham. Elas estavam vendendo um apartamento que seria construído no futuro. E com esse dinheiro elas iam girando, pegando mais dívida, vendendo mais, comprando mais terreno, e assim ia um ciclo perpétuo de débito. E aí o governo chinês, o CCP, veio com algumas diretrizes para impedir que esse ciclo vicioso, perigoso, continuasse. Uma das ações que eles tomaram foi proibir que empresas vendessem novos apartamentos sem que eles tivessem construído os que eles já tinham sido comprados. E isso talvez dê uma freada nesse problema, mas a gente vai ver um pouco das consequências disso ainda no futuro, então por isso vocês fiquem ligados. Porque veja, se todo o crescimento da China, boa parte do crescimento da China veio por causa do setor imobiliário. E é uma coisa que eles mesmos vendem, injetam dinheiro, compram,
E aí vai como investimento e vai crescendo, crescendo, crescendo. Boa parte do crescimento da China nos últimos anos foi através desse setor, que cresceu de um modo exponencial, a gente não pode negar. Você provavelmente já deve ter visto histórias de cidades fantasmas que existem na China, de shoppings gigantescos que foram construídos e abandonados. Porque há muita especulação lá sobre essas coisas. E uma das características dos chineses é que eles não podem tirar acima de $50 mil de seu país. É proibido. Você não pode pegar o seu dinheiro em yuan, converter até mais de $50 mil e sair fora do país. Para isso existem algumas formas ilegais e um pouco por baixo do pano de você, se você for rico lá, né, pegar esse dinheiro e ir para um cassino em Macau, por exemplo, apostar ou pegar dinheiro da banca e depois transformar esse dinheiro em dólar. Mas isso aí é para outros vídeos, esse tipo de armengue financeiro que os ricos fazem para poder evitar de serem obrigados a seguirem as leis normais, né, digamos. E agora você tem que prestar atenção no problema que isso pode gerar, né, se essa bolha financeira chinesa explodir. Quais são as consequências que isso pode trazer para um país como o Brasil? A gente já vê de cara que o problema vai ser a questão de importação, por exemplo, a Vale. Se a Vale começar a cair, sem dúvida alguma ela vai levar junto o resto do índice Bovespa, né? Obviamente que a gente tem outras empresas grandes que vão segurar esse índice por causa por exemplo, a alta de juros. Os bancos estão aí, eles vão lucrar bastante. Bancos como Itaú, Bradesco, o Banco do Brasil, com a taxa Selic subindo, o lucro que eles vão ter é fantástico. Mas a gente tem que entender que o ambiente de investimento se trata como uma esfera, como um todo, não é só algo isolado. E se algo contamina ele de um modo negativo, talvez puxe o resto para baixo. É por isso que eu quis fazer esse rápido vídeo sobre essa questão da bolha imobiliária chinesa. Se você gostou, dá like. Se não gostou, comenta aí o que. E se está curtindo o canal, segue a gente, que eu vou trazer mais coisas curiosas que não estão sendo tão bem faladas nas mídias convencionais, nem aqui no YouTube também, porque eu gosto desse tipo de assunto. Então, até o próximo vídeo.